Ele andou sobre as águas, presenciou milagres indescritíveis e foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro não era apenas mais um entre os 12, ele era o homem que declarou com coragem que Jesus era o Filho do Deus vivo. E ainda assim, na noite mais sombria da história, ele fez o impensável, negou conhecer o seu mestre 3 vezes. Essa história é conhecida por muitos, mas compreendida por poucos, porque Pedro, um dos seguidores mais fervorosos de Jesus, traiu sua lealdade no momento mais crucial. Teria sido medo, covardia, ou havia algo mais profundo e mais humano envolvido nesse ato? Para entender por que Pedro negou Jesus, é preciso olhar além do ato em si. É preciso voltar no tempo e mergulhar nas emoções, nas tensões, nos contextos espirituais e psicológicos daquela noite. Só então, camada por camada, a verdade começa a emergir. Nesta jornada, vamos explorar os acontecimentos que antecederam a negação, o que se passava no coração de Pedro e o impacto que tudo isso teve não só sobre ele, mas sobre todos nós. Porque essa história, antes de ser sobre fracasso, é sobre confronto, transformação e redenção. A noite caía sobre Jerusalém com um peso invisível. As ruas começavam a silenciar, mas dentro do cenáculo, onde Jesus se reunia com os 12 discípulos para celebrar a Páscoa, havia um clima estranho, uma tensão difícil de nomear. Os olhos de Jesus estavam mais profundos do que nunca. Ele falava com uma serenidade inquietante, como quem carrega um segredo devastador. Em meio ao partir do pão e a partilha do cálice, ele olhou nos olhos dos discípulos e fez uma declaração que cortou o ar como uma lâmina. Todos vocês me abandonarão esta noite. Pedro, impetuoso como sempre, se adiantou. Seus olhos faiscavam com uma mistura de orgulho e lealdade. Ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. Jesus o encarou, não com julgamento, mas com compaixão, com a dor de quem enxerga a queda antes mesmo que ela aconteça. E então veio a profecia que marcaria Pedro para sempre. Em verdade te digo que, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro se revoltou. Como ousava Jesus duvidar da sua fidelidade? Ele não era como os outros. Tinha deixado barco, rede e tudo para trás por amor ao mestre. Era o primeiro a falar, o mais ousado, o mais disposto a ir até o fim. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, declarou cheio de convicção. Mas havia uma diferença entre coragem falada e coragem provada. Pedro ainda não sabia disso. Ele acreditava de verdade em suas palavras, mas sua confiança era cega. Era como um guerreiro que vai para a batalha sem saber a força do inimigo e sem entender a fragilidade do próprio coração. Jesus não o interrompeu. Ele sabia que Pedro precisava cair para descobrir onde realmente estava de pé. Sabia que a dor da decepção seria a ponte para a transformação. Mas naquele momento, Pedro ainda era o homem da espada, da impetuosidade, do amor sincero, mas não amadurecido. A confiança cega de Pedro não era fingimento, era amor sem entendimento, era entrega sem preparação, era paixão sem profundidade, e por isso mesmo era perigosa, porque quando a tempestade vem, a fé sem raiz verdadeira balança e às vezes cai. Naquela noite, o homem que jurava morrer por Jesus não imaginava que sua maior luta seria contra si mesmo. Ele não sabia que a profecia do Mestre não era uma sentença de morte, mas um chamado à consciência, um alerta, um convite ao confronto interior. E assim, Pedro saiu daquele cenáculo sem entender que estava a poucas horas de encontrar o lado mais frágil da sua alma, e que essa fraqueza não o destruiria, mas o prepararia para algo muito maior. Aproveita para curtir o vídeo e principalmente seguir o perfil, porque tem muito mais conteúdo assim chegando no canal. Voltando, a escuridão tomou conta do Getsemane como um manto pesado. A lua, coberta por nuvens densas, lançava sombras instáveis entre as oliveiras antigas. Era uma noite estranha, de silêncio cortado apenas pelas orações de um homem que suava gotas de sangue. Jesus estava de joelhos, enquanto os discípulos dormiam, inconscientes do terremoto espiritual que se aproximava. Pedro havia prometido lealdade, mas naquela noite, seu corpo cansado se rendeu ao sono. Ele não viu o momento exato em que o traidor chegou, mas foi despertado por vozes, passos apressados e o brilho de tochas dançando na escuridão. Judas surgia à frente da multidão armada, com soldados e líderes religiosos, e então veio o beijo, o mais
mais cruel gesto de afeto da história. Jesus foi entregue, preso, como um criminoso, como um perigo público. Pedro reagiu como sempre, sem pensar. Sacou a espada e golpeou um dos homens. Acertou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus, com a mesma calma que havia mostrado ao prever a negação, tocou o ferido e o curou. E então disse algo que ecoou no coração de Pedro: guarda a tua espada. Todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Aquele momento desarmou Pedro por dentro, literalmente e espiritualmente. Ele não sabia o que fazer, o que esperar. Tudo o que havia aprendido, todas as esperanças, pareciam desmoronar em câmera lenta. Jesus foi levado, e os discípulos fugiram. Mas Pedro, diferente dos outros, decidiu seguir de longe. O medo já havia se alojado no peito, um medo diferente do que ele imaginava enfrentar. Não era medo de morrer, era medo de descobrir que tudo o que acreditava talvez estivesse errado. Ele caminhava pelas sombras, tentando se manter invisível. Seguiu até o pátio do sumo sacerdote, misturou-se com os guardas, sentou-se ao redor da fogueira. Suas mãos tremiam, mas ele ainda queria saber o que aconteceria. Ainda queria, de alguma forma, estar perto. O pátio estava repleto de tensão. Vozes sussurravam, soldados cochichavam, e a figura de Jesus, amarrado e humilhado, era conduzida de um lado para o outro. Pedro observava, mas seu olhar não era mais o de um guerreiro, era o de um homem dividido, entre a coragem e a covardia, entre a lealdade e o instinto de sobrevivência. O frio da madrugada era intenso, mas não mais do que o frio que começava a congelar sua alma. Naquela noite não foi só Jesus quem foi preso, mas Pedro também. Aprisionado em um labirinto emocional, ele não conseguia agir, não conseguia fugir. Estava preso entre o amor e o medo, e em breve esse medo iria cobrar um preço alto, um preço que seria pago com palavras, palavras que ele jurou jamais dizer. A fogueira ardia no centro do pátio como um último refúgio contra o frio da madrugada. Em volta dela, rostos estranhos, olhares desconfiados e o tilintar ocasional das armaduras dos soldados. Pedro, sentado ali, tremia, não apenas por causa do vento cortante, mas por algo que corria mais fundo, o pânico silencioso. Ele tentava passar despercebido, escondia-se nas sombras, enrolava-se no próprio manto, como se isso pudesse protegê-lo das perguntas que temia ouvir. Mas não demorou. Uma criada o olhou com atenção. Aqueles segundos pareceram uma eternidade. E então, com a simplicidade de quem revela um segredo, ela disse: você também estava com esse homem, Jesus, o Galileu. O coração de Pedro bateu mais forte. O instinto de autopreservação falou mais alto que qualquer voto de fidelidade. Não sei do que você está falando, respondeu, rápido, quase automático. Foi a primeira negação. Ele se afastou da fogueira, tentando escapar da luz, como quem foge de um holofote. Andou até o alpendre, respirava fundo, lutava com seus próprios pensamentos, mas a multidão estava alerta. Outra criada o viu, e agora não era apenas um sussurro. Ela falou aos que estavam por perto. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Os olhos se voltaram para ele. Pedro sentiu o chão escapar. Sentiu-se exposto, como se estivesse nu diante de uma multidão hostil. Juro que não conheço esse homem, exclamou, agora mais alto, com um nó na garganta. A segunda negação, mas as palavras não foram suficientes para apagar a verdade. O sotaque galileu o denunciava. Alguém do grupo, talvez um soldado, o encarou com firmeza e disse: com certeza você é um deles. Até seu modo de falar o entrega. Pedro já não pensava mais, já não raciocinava. Ele explodiu, jurou, amaldiçoou, gritou: eu não conheço esse homem. Foi a terceira. E então o galo cantou. Naquele instante, o mundo de Pedro desabou. Não foi o canto do animal que o derrubou, foi o som da memória, a lembrança das palavras de Jesus, ditas poucas horas antes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Cada uma das negações foi impulsionada por um gatilho emocional. O primeiro, o medo da exposição. O segundo, a pressão social. O terceiro, o desespero absoluto de quem vê sua fé ruir diante da realidade. Pedro não foi fraco, foi humano. Ele acreditava que aguentaria tudo, que enfrentaria prisões, espadas, multidões, mas ninguém o preparou para o verdadeiro teste, permanecer firme quando o medo o arranca de si mesmo. Naquela madrugada, Pedro conheceu seus próprios limites e descobriu que até mesmo os mais fortes podem cair quando a alma é colocada à prova pelo medo. Foi como se o tempo tivesse parado. O som rasgou o ar frio da madrugada e atingiu o coração do pescador como uma espada invisível. Naquele exato instante, Jesus, que estava sendo conduzido pelos soldados após o julgamento diante do sinédrio, virou o rosto.
alto, e seus olhos encontraram os de Pedro. Não foi um olhar de reprovação, não foi raiva, nem julgamento, foi um olhar de dor e de amor. Pedro sentiu seu mundo ruir. Aquele olhar foi mais forte do que qualquer palavra, porque naquele breve momento, Jesus não disse nada, mas disse tudo. A vergonha caiu sobre Pedro como uma avalanche. A máscara da coragem, da lealdade, do jamais te negarei, foi despedaçada em 1000 pedaços. Ele se levantou abruptamente, tropeçando nas próprias pernas, fugindo como um menino perdido. E ali, em algum canto escuro de Jerusalém, longe da multidão, longe das tochas e das vozes, Pedro chorou. Mas não foi um choro qualquer, foi um choro amargo. Era o pranto de quem havia falhado, de quem descobriu que a própria força era frágil, que a coragem que se proclamava em público não resistiu ao silêncio da pressão e à sombra do medo. Pedro chorou porque entendeu, porque caiu na real, porque a profecia se cumpriu, e ele, o mais impulsivo dos discípulos, não foi forte o bastante. Mas esse não é o fim da história. O arrependimento de Pedro não ficou na tristeza, ele não se entregou ao desespero. Diferente de Judas, que traiu Jesus e foi consumido pela culpa, Pedro permitiu que o pranto lavasse sua alma. A queda o fez enxergar, e esse arrependimento genuíno preparou o caminho para algo que ele jamais imaginaria: a restauração. Dias depois, após a ressurreição, Jesus se encontrou com Pedro à beira do mar da Galileia, e ali, diante das brasas de uma nova fogueira, como um eco daquela noite escura, Jesus olhou para ele de novo, mas desta vez para restaurá-lo. 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, você me ama? 3 perguntas, 3 respostas, 3 oportunidades de reescrever sua história, como se cada negação fosse apagada por uma nova afirmação de amor. Jesus não apenas o perdoou, ele o comissionou. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi restaurado, não como alguém que nunca errou, mas como alguém que, ao cair, aprendeu a depender da graça. Aquele choro amargo se tornou o marco da transformação, e o homem que um dia negou Jesus 3 vezes se tornou a pedra que ajudaria a sustentar a igreja nascente, porque o galo que cantou naquela madrugada não anunciou o fim, ele anunciou um novo começo. A história de Pedro é dura, mas necessária. Ela escancara nossa humanidade, mostra que a fé não é feita de palavras ousadas, que o fracasso faz parte do caminho e que a graça de Jesus é maior do que qualquer queda. Pedro negou Jesus, mas foi amado, perdoado e transformado, porque no fim das contas, a pergunta que ecoa até hoje não é por que Pedro negou Jesus, mas sim, o que Jesus fez com aquele que o negou. E a resposta é simples: ele o amou até o fim. Se essa história mexeu com você, curta o vídeo e segue o perfil para continuar nessa jornada de fé e descoberta com a gente. Agora me conta nos comentários, você acha que teria feito diferente de Pedro naquela noite? Vamos conversar sobre isso.